Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Caro diácono José Maria, amado povo de Deus, 16º domingo do tempo comum, nós estamos prestes a acolher o Santo Padre de nosso país e nosso Brasil. Receberemos a visita do Papa, será uma importância fundamental para a renovação da nossa fé, aprofundamento da nossa fé, reinflamar a alegria de sermos cristãos católicos em nosso país. Tão bonito reconhecermos que a nossa igreja, ela de fato é católica. O termo católico vem do grego, significa universal. A fé, ela é professada em todas as partes do mundo, por obra de missionários, de homens e mulheres que com muita coragem, com muito destemor, percorreram pelos mais diversos lugares da face da terra, pregando a palavra de Deus. E nós vamos constatar isso, como que tocando nessa realidade da universalidade da igreja. Tão bonita essa experiência, reconhecermos que uma única fé, ela está presente no mundo inteiro. Na nossa própria paróquia tivemos a alegria de recebermos um grupo de jovens que vieram da França, na nossa arquidiocese, jovens que vieram da Argentina, do Canadá, e é uma oportunidade única de reconhecermos a nossa fé como universal, a fé da igreja que é católica. Meus amados irmãos, receber o Papa é uma bênção enorme para o nosso país. O Papa é um sinal visível da unidade da igreja. É o líder espiritual do mundo inteiro, podemos falar assim. Até mesmo pequenos grupos ou outras religiões recorrem ao Papa para que possa falar, representá-los, ser esse sinal de unidade no mundo inteiro. O Pai universal, o Pastor universal, o sucessor de Pedro. E nós precisamos ter o coração bem aberto para acolher as palavras do Papa, acolher a sua presença entre nós,
Mesmo aqueles que não poderão ir ao Rio de Janeiro, podem acompanhar de suas casas todos os católicos, vivendo esse momento único para a nossa fé. É de importância muito grande e precisamos santificar estes dias, que sejam dias de fato santos para todos nós católicos, em que estaremos com os ouvidos bem abertos, o coração bem aberto para acolher as palavras do nosso pastor, o Santo Padre, o Papa Francisco. A liturgia da palavra hoje vem nos falar de acolhimento, de acolhida, sermos capazes de acolhermos os irmãos. Na primeira leitura, Abraão manifesta toda a delicadeza, toda a atenção, todo o carinho diante de 3 homens que ele reconhece. Reconhece como algo sobrenatural o próprio Deus e 2 anjos. Abraão acolhe os estrangeiros com um coração tão aberto. Diante dessa atitude de Abraão, nós somos convidados a refletirmos também da maneira em que nós estamos vivendo, como nossa sociedade tem se portado diante das pessoas. Meus amados irmãos, tantas vezes caímos na tentação do individualismo, nos fechamos em nós mesmos, muitas vezes cometemos o egoísmo, nos preocupamos com nossas próprias coisas, e nós precisamos abrir o nosso coração, alargar o nosso coração, reconhecer as pessoas como irmãos e irmãs. Há uma grande dificuldade hoje. As pessoas não se respeitam mais, não se valorizam, não se acolhem, não têm a capacidade de olhar para o outro como um irmão, como uma irmã. E nós cristãos somos convidados a esta atitude de abertura, de uma abertura desinteressada, uma abertura gratuita para os outros, para o próximo, para aqueles que mais precisam. Sexta-feira, agora tivemos uma reportagem, o Globo Repórter mostrou grandes missionários, homens e mulheres que dão a vida pelo próximo, pelos mais necessitados. E me chamou muito a atenção quando se falava de uma comunidade de vida, Toca de Assis, e eles trabalham com os mendigos, trabalham nas ruas, fazem-se próximos daqueles que mais precisam, e ficaram do lado do mendigo, sentaram, conversaram com ele, e o repórter perguntou: o que significou essa presença desses missionários do seu lado com você? E ele disse: foi muito importante. Eles sentaram do meu lado, conversaram comigo, apertaram a minha mão, me abraçaram, muito mais do que algo material, muito mais do que um prato de comida. Esses missionários, eles falaram com a presença do lado. É isso que nós precisamos fazer: olharmos para os outros, reconhecermos que eles são nossos irmãos, termos a capacidade de parar a atenção, sermos atentos aos outros, não nos preocuparmos tanto com somente o nosso bem-estar, nos preocuparmos com o nosso trabalho, mas olharmos os outros como irmãos e irmãs. Essa é a postura que a palavra de Deus hoje nos convida a vivermos. Somos cristãos, precisamos estar atentos aos outros, precisamos ouvir, escutar, reconhecer as necessidades dos irmãos. Tudo seria tão mais fácil se nós fôssemos capazes de sairmos de nós mesmos, sair de si, ir ao encontro do outro, assim como São Paulo vai nos dizer hoje, capaz de morrer para si, para poder servir de maneira plena a Igreja de Cristo. É isso que São Paulo
está nos falando na segunda leitura de hoje. Nós devemos ser capazes de morrer, de sofrer, de viver em nossa carne o que falta às tribulações de Cristo, ou seja, a solidariedade, sermos solidários, vivermos como irmãos. O Evangelho hoje vai nos mostrar Jesus lá em Betânia. Betânia fica cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e é muito interessante como Jesus sempre procurava também os seus amigos. Jesus, dentro da sua missão, também em sua realidade humana, reconhecia a necessidade de estar com amigos, de estar, quem sabe, um momento de descanso, evangelizando, levando a palavra de Deus entre os seus amigos. E Jesus estava lá, na casa de Marta, Maria e Lázaro, 3 amigos de Jesus. Enquanto Jesus estava lá, Marta ficou muito preocupada, corria de um lado para o outro, preocupada em acolher bem a Jesus. Uma preocupação muito válida, mas que terminou caindo no exagero. Tantas vezes somos nós preocupados em nos mostrarmos, em fazer com que as coisas aconteçam, ficamos ansiosos, queremos que tudo aconteça da maneira mais correta, lutamos, trabalhamos, mas, meus amados irmãos, em tudo isso, o erro está no exagero, na preocupação desmedida, na ansiedade desmedida. E Marta estava assim, correndo de um lado para o outro. E Jesus vai dizer: Marta, Marta, tu te preocupas com tantas coisas. E do outro lado, nós contemplamos a postura da sua irmã, Maria. O que Maria fez? Maria parou, sentou, se acomodou, abriu os ouvidos e o coração para ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. É esta atitude que nós somos convidados a vivermos como cristãos. Temos um coração de discípulos, um coração aberto para ouvirmos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, que é palavra de vida eterna, palavra que realiza de fato a nossa vida. Corremos tanto para termos paz, corremos tanto para termos alegria, corremos tanto para termos um coração realizado, mas tudo isso nos vem através da palavra do Senhor. Deus é a nossa verdadeira alegria, Deus é a nossa verdadeira paz. Só Deus realiza plenamente o coração de todo homem. E nós somos convidados a essa atitude de Maria, pararmos, ouvirmos o Senhor, acolhermos a sua palavra. Meus amados irmãos, está aí a maior riqueza que nada nem ninguém conseguirá tirar. Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Aprendamos isto da palavra de Deus. Vivamos com os ouvidos atentos, ouvidos de discípulos, preocupados em acolhermos a palavra do Senhor. Nesta semana, de maneira tão oportuna, nós somos convidados ao acolhimento, à hospitalidade, acolhermos o Papa Francisco entre nós. Tantas famílias abrem as suas portas para acolher os estrangeiros, famílias cristãs, católicas, para acolher pessoas do mundo inteiro. E nós devemos acolher as palavras do sucessor do Pedro, as palavras do vigário de Cristo na terra, com o coração bem atento. Procuremos, dentro do nosso dia, com os nossos afazeres e trabalhos, pararmos um pouco, ligarmos a TV, já que nós estaremos lá no Rio de Janeiro, já que muitos não vão estar no Rio de Janeiro, para acompanharmos as pregações, as palavras
do Papa e transmiti-las a tantos. Nossa sociedade tem fome de paz, tem fome de Deus. Falamos tanto em paz, poucos dias a gente viu tantas reivindicações, muitas vezes justas, por educação, saúde, tantas coisas que precisamos mesmo exigir, já que não nos é oferecida, que é obrigação do próprio Estado. Mas entre elas se falava também de paz. E nós esquecemos que Deus é a nossa paz. Falar de paz sem falar de Deus não tem sentido algum. Precisamos abrir o coração, acolher a presença dele, e aí de fato a paz reinará entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto